Boa noite, veja no Brasil TV desta quinta-feira, dia 2 de setembro. A seca se agrava em Minas Gerais e várias cidades decretam situação de emergência por causa da baixa nos reservatórios de água. A vacinação contra a Covid. Salvador começa a aplicar a dose de reforço nos idosos, mas no Rio de Janeiro a imunização de adolescentes está suspensa por falta de doses. E ainda o trabalho de restauração 3 anos depois do incêndio que destruiu o Museu Nacional. É agora no Brasil TV. – 17% das cidades mineiras decretaram situação de emergência por causa da seca. O Ricardo Soares está em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, e traz os detalhes para a gente. Na conta da Defesa Civil, dos 853 municípios de Minas, pelo menos 145 estão enfrentando sérias consequências por causa da estiagem. A maior parte desses municípios fica no norte de Minas e também nos vales do Mucuri e Jequitinhonha. Em Delfinópolis, sul do estado, uma balsa encalhou no Rio Grande, que está com um nível de água aí muito abaixo do normal. O monitor de secas, que reúne dados dos estados e de órgãos federais como o Instituto Nacional de Meteorologia e a ANA, Agência Nacional de Águas, mostra que a partir de julho houve intensificação da seca em praticamente todas as regiões de Minas Gerais. Segundo o operador nacional do sistema, as usinas hidrelétricas aqui do estado enfrentam a pior crise dos últimos 91 anos. Até o momento não foi adotado racionamento nem de água, nem de energia, mas é preciso consumir com moderação. Esses decretos aí dos municípios de emergência têm validade de 180 dias e permite que as cidades recebam recursos da União e do Estado para combater os efeitos da seca. Em algumas cidades, esse decreto vale até janeiro do ano que vem, quando há expectativa de chuvas mais intensas em Minas Gerais. E não é só em Minas Gerais que a estiagem virou um problema. Todos os reservatórios que abastecem a Grande São Paulo estão abaixo do nível de 2013, um ano antes de uma grande e grave crise hídrica que atingiu a maior região metropolitana do país. A falta de chuvas deixou rios e córregos mais secos na região de Franca, no interior paulista. Não deu para escapar do rodízio. Eu ando bastante na região aí, a gente vê que os rios estão cada vez mais ralas as águas. Então é uma medida que tem que ser tomada. Franca é um dos 375 municípios paulistas abastecidos pela Sabesp. Na internet, a empresa diz que a cidade enfrenta uma das mais severas estiagens da história. Cerca de 95% da água de Franca vem dos mananciais superficiais. A situação é bem preocupante. Ela está com uma vazão hoje cerca de 50% abaixo do que ela estava na média histórica da vazão desses mananciais. Entre 2013 e 2014, São Paulo enfrentou uma crise grave de abastecimento. Na Grande São Paulo, muitos bairros ficaram com as torneiras secas. Em outros, foi feito o rodízio. Hoje, o sistema Cantareira está só com 36,8% do volume operacional. Para ser considerado normal, o reservatório precisa trabalhar com pelo menos 60%. Ele é o principal fornecedor de água na Grande São Paulo e atende mais de 7 milhões de pessoas. Assim como Cantareira, os outros 5 reservatórios que já abasteciam a região em 2013 estão com um nível de água muito abaixo do que foi registrado há 7 anos, durante a crise hídrica. É uma situação muito preocupante porque, comparativamente a 2013, nós temos um volume 20% menor de água armazenada, mesmo com a entrada em atividade de um novo sistema produtor, que é o Sistema São Lourenço, que passou a operar a partir de 2018. Mais de 14 milhões de pessoas na região metropolitana de São Paulo dependem desses sistemas para o abastecimento. A água que cai em represas, rios e reservas vem principalmente das chuvas. Mas as previsões dos ambientalistas para esse ano e para o ano que vem são preocupantes. Não deve chover bastante nas regiões sul e sudeste do país. E o aumento das queimadas na Amazônia deixa a situação ainda mais crítica. Em Valinhos, no interior, o racionamento começou há uma semana. Cada bairro terá interrupção de 18 horas no fornecimento em 2 dias da semana.
Depois da crise hídrica e com as campanhas educativas, as pessoas aprenderam a economizar e hoje gastam em média 12% menos do que em 2013. A gente já deveria ter campanhas aí mais maciças de informação para a população, porque na crise anterior o que salvou realmente foi a adesão em massa da população da região metropolitana. Para a empresa que fornece água para quase 28 milhões de pessoas no estado, não existe crise hídrica. Ainda assim, o diretor-presidente da Sabesp diz que mais cidades devem ter rodízio e racionamento esse ano. São Paulo não vive uma crise hídrica porque as obras que nós fizemos desde a crise hídrica de 2014 possibilitaram uma transferência de água entre sistemas que nos dá grande flexibilidade. Um pequeno número, da ordem de 8 ou 9 cidades que estão numa situação mais delicada, mas nós estamos acompanhando para e passo. Vamos falar agora da pandemia. Por causa de um surto de Covid na comunidade Calunga, as cachoeiras da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, foram fechadas para visitação. 11 moradores testaram positivo esta semana e outros ainda aguardam resultado dos testes. Por causa disso, 3 cachoeiras foram fechadas até 19 de setembro. Uma delas é a Santa Bárbara, muito procurada por turistas. As outras são a Cachoeira Candaru e a Capivara. Segundo a Associação Calunga, as reservas feitas para esse período foram canceladas e os pagamentos serão devolvidos. Em Itanhaém, na Baixada Santista, a vacina contra a Covid foi para onde o aluno está, na escola. A aplicação dessas doses começou no colégio estadual, jovens que têm entre 15 e 17 anos. Para Stephanie, foi uma mão na roda garantir a dose na sala de aula. A mãe da adolescente não conseguiu levá-la no posto. Minha mãe trabalha, o dia inteiro e eu cuido dos meus irmãos. Bom, né? Pelo menos a gente já se previne, né, da doença e tudo mais. A gente já fica mais com o coração tranquilo, né? Vacinar os alunos na própria escola onde eles estudam é uma estratégia que Itanhaém começou a adotar essa semana para facilitar o atendimento para esse público. Por ser menor de idade, o adolescente precisaria estar acompanhado dos pais. Aqui, basta ele ter uma autorização assinada por eles para garantir a primeira dose. A gente tem uma população aí das escolas estaduais e municipais de mais de 10 mil alunos. Então, apesar da gente manter o agendamento pelo site da prefeitura, nós julgamos que seria interessante dar mais essa opção para os pais que têm dificuldade de deslocamento com seus filhos, né? A Escola Estadual Roger Ferreira foi a primeira unidade escolhida para vacinação. Tem mais de 600 alunos. Enfermeiros e técnicos passaram o dia na escola para atender os estudantes dos 3 períodos, manhã, tarde e noite. A ideia é levar o serviço para todo o ensino público de Itanhaém. Nós temos 9 escolas estaduais, 13 municipais. Então, entre essa semana que vem, a gente já encerra as escolas estaduais, que tem esse público-alvo agora presente, né, que é de 15 a 17 anos. E daí, na outra semana, a gente já começa as escolas municipais, vacinando os adolescentes de 12 a 14 anos. A iniciativa facilitou a vida também do seu José. O filho dele, o João Vitor, tem deficiência. Pôde ser vacinado num ambiente que conhece bem, ao lado dos amigos. Eu estava um pouco ansioso. E agora, como é que você está se sentindo com a carteirinha aqui? Ainda está tremendo um pouco, mas estou bem. Você vem trazer o João Vitor normalmente na escola? Venho todos os dias, aluno especial, mas é excelente aluno, né, João Vitor? E um excelente filho. A gente fica muito emocionado, não tem nem como, né? Entendeu? Mas é muito bom, né, João Vitor? Saber que já está vacinado aí, vamos esperar a segunda dose, né? Para correr tudo certo. Na Roger Ferreira, a presença das equipes de saúde também ajudou a aproximar ainda mais a comunidade do ambiente escolar. Abranger toda a nossa comunidade. O importante é que eles voltem para a escola vacinados e consigam acompanhar os seus estudos por esse processo que acabou perdendo nesse 1 ano e meio, quase 2 da pandemia, né? Quando a gente tomar a segunda dose, né, a gente poder se entrosar assim, com as pessoas, assim, chegar mais perto, abraçar a família, tudo. Isso dá muita saudade, né? Sim. Na Bahia, a dose de reforço já começou a ser aplicada em idosos. A Camila Marinho é quem nos conta.
Hoje aqui em Salvador foi dia de reforço para idosos com 80 anos ou mais que receberam a segunda dose da vacina até o dia 9 de março. Independentemente de qual vacina tenham tomado, o imunizante foi o da Pfizer. A dose de reforço começou a ser aplicada aqui na capital baiana na última segunda-feira, depois da confirmação dos casos da variante Delta aqui no estado. A prefeitura não detalhou quantas pessoas vão ser vacinadas, mas até agora 2.700 idosos já receberam um reforço aqui em Salvador. E um esquema especial foi montado para atender aqueles que não podem se deslocar por algum motivo. Esses idosos recebem a visita de vacinadores em casa ou na instituição de longa permanência em que vivem. Hoje também a Prefeitura de Salvador retomou a aplicação da primeira dose contra a Covid-19 para pessoas com 18 anos ou mais. Até agora, 80% da população baiana já receberam a primeira dose da vacina. Em Salvador, esse índice é ainda maior. 95% da população adulta já tomaram a primeira dose e 43% estão completamente imunizados. Camila Marinho, de Salvador, para o Brasil TV. Na cidade do Rio de Janeiro, a vacinação de adolescentes está suspensa e nos postos também não tem a segunda dose da Coronavac. Às 6 horas da manhã, a Ana Carolina já estava no posto. Seria o dia dela receber a segunda dose da Coronavac. É triste a situação. Esperava de ter, né, a vacina. A Secretaria Municipal de Saúde diz que não estoca vacinas e que todas as segundas doses são calculadas de acordo com as previsões de entregas estabelecidas nos contratos. Ontem à noite, nas redes sociais, a Secretaria publicou um comunicado. A aplicação estará suspensa hoje e será retomada assim que o Ministério da Saúde distribuir 10 milhões de doses da Coronavac, que já foram entregues pelo Instituto Butantan no dia 30 de agosto e estão no estoque do Ministério da Saúde. Ao todo, o Ministério tem hoje 15 milhões e meio de doses nos galpões em São Paulo. Um dos lotes da Pfizer que estão nos galpões chegou no dia 28 de sábado. Está liberado e ainda não foi distribuído. As informações são do painel Quantas Doses e do próprio Ministério da Saúde. Hoje tem a segunda dose da Pfizer nos postos e da AstraZeneca também. A Ângela fechou o ciclo vacinal, algodão no braço e alegria estampada no rosto. Dá um alívio. Dá. Graças a Deus. Agora só falta a minha filha. Mas a vacinação de adolescentes continua suspensa. Hoje seria a vez das meninas com 15 anos. Para retornar à imunização da garotada, a Prefeitura aguarda a chegada de 4 milhões de doses da Pfizer, o imunizante indicado para esse grupo. A Prefeitura afirma que metade da população adulta já está com a vacinação completa e que agilizar a imunização dos adolescentes e o reforço para os idosos. Já o Ministério da Saúde diz que tem enviado doses para os estados, mas a prioridade é completar o esquema vacinal da população adulta. E claro, nós perguntamos ao Ministério da Saúde sobre esse atraso na distribuição das doses da Coronavac e da Pfizer, mas ainda não recebemos uma resposta. E a Prefeitura de Porto Velho divulgou que, a partir de hoje, a carteirinha de vacinação contra a Covid será exigida em eventos, mas tem uma quantidade de público para que essa exigência seja feita. O Matheus Gama é quem nos conta por quê. Oi, Marcelo. Através de uma portaria publicada pela Prefeitura, o município vai permanecer na fase amarela, que é aquela fase que leva em consideração os leitos ocupados pela Covid-19 nos hospitais. Nessa fase, alguns estabelecimentos e atividades são permitidos o seu funcionamento até as 4 horas da manhã e também com apenas 70% da capacidade. Nessa fase também, os eventos estão permitidos para até 200 pessoas. E aí fica a observação. Para os eventos com 100 pessoas ou mais, será obrigatório a apresentação do comprovante de vacinação de pelo menos a primeira dose. Aqueles eventos que tiverem 100 pessoas ou mais, as pessoas precisarão apresentar a comprovação de primeira dose no mínimo. E também as atividades físico-desportivas também estão liberadas, desde que sejam praticadas de forma outdoor, desde que sejam praticadas a céu aberto e também cumprindo todas as normas de segurança. Matheus Gama, para o Brasil TV. E a Vigilância em Saúde do Amazonas investiga um surto de rabdomiólise, que é uma doença conhecida popularmente como urina preta. O estado já notificou 52 casos. O Marcelo Moreira é quem tem essas informações.
A maior parte dos casos de rabdomiólise no Amazonas foi notificada aqui no município de Itacoatiara, na região metropolitana de Manaus, onde já foram confirmados 36 casos da doença. Em todo o estado, foram 52 notificações nos últimos 12 dias. Segundo a Secretaria de Saúde de Itacoatiara, 8 pessoas estão internadas com a rabdomiólise no município. Ainda de acordo com a secretaria, os pacientes relataram fortes dores musculares e urina preta. Na semana passada, uma mulher de 51 anos morreu vítima da doença. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas diz que investiga se os casos estão relacionados à ingestão de peixe. Autoridades sanitárias recomendaram a suspensão do consumo de algumas espécies do alimento que tiverem sido retirados de rios e lagos da cidade nos próximos 15 dias, como pacu, tambaqui e pirapitinga. Por causa do surto, feiras da cidade registraram queda nas vendas do produto mais consumido na região. Nesta quinta-feira, equipes da Vigilância Estadual de Saúde foram enviadas aqui para o município para reforçar as investigações. A Polícia Civil do Pará fez uma operação para combater um grupo criminoso que, olha só, montava falsas lotéricas para aplicar golpes na população. O Ingo Miller tem os detalhes dessa ação. Olá, Marcelo. Uma ação da Polícia Civil do Pará resultou na prisão de 5 pessoas no Ceará suspeitas de aplicar golpes na região metropolitana de Belém. De acordo com a Polícia Civil, esta quadrilha utilizava o nome de uma empresa real de cobranças, mas que atua apenas na internet, para montar lojas físicas que funcionavam como centrais de cobrança falsas, semelhante a casas lotéricas. No momento que a população ia pagar suas contas nesses locais, a quadrilha não validava os boletos, embolsava o dinheiro e quem era lesado continuava com a dívida. A Polícia Civil disse que os 5 suspeitos serão indiciados pelos crimes de estelionato e associação criminosa. Marcelo. E não para por aí. Policiais do Distrito Federal, em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo, prenderam 4 pessoas que aplicavam golpes em clientes de banco em Brasília. Eles se passavam por funcionários e conseguiam a senha e o cartão das vítimas. A Cíntia Toledo é quem nos conta. A quadrilha era daqui de São Paulo, mas aplicava golpes em Brasília. Segundo a polícia, os criminosos ligavam para as vítimas fingindo ser do banco. Diziam que havia um problema com o cartão e que precisavam fazer a troca. Eles conseguiam convencer a vítima a dizer a senha e mandavam uma pessoa que se passava por funcionário do banco para retirar o cartão. Com eles em mãos, faziam compras e empréstimos. Ainda de acordo com a polícia, os criminosos lavavam o dinheiro em lojas de carros de luxo, aqui na capital. Na operação de hoje, os policiais apreenderam cartões e armas e dezenas de automóveis. 3 homens e uma mulher foram presos e levados para o aeroporto de Congonhas para seguir para o Distrito Federal, já que as investigações correram por lá. Veja a seguir, 3 anos depois do incêndio, o Museu Nacional lança uma campanha pedindo doações para o acervo. Brasil TV de volta e a gente te fala das novas regras e critérios para a contratação de seguros para automóveis que entraram em vigor neste mês. A Superintendência de Seguros Privados flexibilizou essas regras. Marileide contratou um seguro de veículos há 6 anos. O valor atual é de R$ 990, divididos em 3 parcelas de R$ 330. Ela disse que no momento que mais precisou, acionou o seguro e foi muito bem atendida. A gente precisou, devido à bateria, não ter nos atendido naquele momento, e precisamos também para o caso da direção, que foi coberta em garantia. Então, nesse caso, a gente precisou para utilização de guincho. Marileide está na estatística da pequena parcela de brasileiros que tem o seguro de veículos. De acordo com dados da Superintendência de Seguros Privados, em 2019, apenas 16% da frota de veículos no Brasil tinha seguros. Para aumentar a adesão dos consumidores a esse serviço, mudanças foram anunciadas para a contratação. Passam a valer a partir de setembro as novas regras e critérios para a contratação de seguro. A partir de agora, o consumidor terá uma opção maior na hora de assinar o contrato, fazendo o novo seguro.
Uma das principais mudanças é que o consumidor pode escolher uma forma de seguro que acompanhe o motorista para qualquer veículo que ele for dirigir. Uma das mudanças principais é que, a partir de então, o segurado não precisa necessariamente ser o dono nominal do veículo, né? Isso abre um leque aí para outros usuários, como motorista de aplicativo ou usuários de veículos locados, que poderão fazer o seguro independente, né, do carro estar de fato em seu nome. Este corretor de seguros explica ainda que o consumidor terá mais opções na escolha das coberturas das apólices e também há mudanças nas franquias. A franquia poderá ser cobrada em caso de roubo, né, em caso de incêndio, nos ramos patrimoniais, explosão, raio, terão a participação do segurado. Consequentemente, a tendência é que o preço do prêmio ele se reduza para o público. As regras que já estão em vigor só valem para os contratos novos e para a renovação de seguros. Já tem uma data para o início das obras de recuperação dos trechos na orla da praia e na encosta da estrada do Guaraú, que fica em Peruíbe, no litoral paulista. É que uma forte chuva lá em janeiro deixou estragos por lá. Na Avenida da Praia foram 13 trechos danificados com as fortes chuvas. 3 crateras foram abertas. Essa aqui interditou totalmente a avenida. Há 8 meses, o trânsito tem que ser desviado nesses locais, sem contar com os transtornos que isso tem gerado para toda a população. E daqui 30 dias, as obras de recuperação devem começar. O prefeito Luiz Maurício diz que o investimento vai ser de 6 milhões de reais. 5 milhões foram liberados pelo governo do estado e a outra parte vem do município. Segundo ele, as obras são bem complexas. Obras de drenagem, né, obra de contenção dos efeitos da maré, obras de recomposição de pavimentos aqui na avenida, também na ciclovia, também de calçadas, na parte de jardim e também na encosta do Guaraú. A licitação está em fase final, a gente tem uma expectativa de em 30 dias estar começando as obras e até o final do ano esses trechos principais estarem todos recuperados. Hoje faz 3 anos que um incêndio destruiu o Museu Nacional no Rio. Para marcar a data, uma campanha foi lançada pedindo doações para o acervo. A Mônica Sanches entrou no museu e mostra para a gente o que já foi feito nas obras de restauração e o que ainda falta fazer. Um jardim quase secreto será a grande atração do novo Museu Nacional. Este tipo de mosaico com louças antigas e conchas aplicadas sobre cimento é conhecido como embrechamento. Uma técnica que foi utilizada na construção desta fonte há cerca de 170 anos. Ela fica no Jardim das Princesas, uma parte do Museu Nacional que não estava aberta para o público antes do incêndio. A decoração na fonte e nos bancos do jardim será restaurada. O trabalho foi feito pela mulher de Pedro II, a imperatriz Teresa Cristina, junto com as 2 filhas do casal, Isabel e Leopoldina. A família foi a última a morar no palácio, antes dele abrigar o museu mais antigo do país. Há 3 anos, as chamas destruíram 85% do acervo, que tinha tesouros, como a maior coleção egípcia das Américas. O trabalho de resgate durou 500 dias. Mais de 2.000 peças foram encontradas nos escombros. Inclusive, todos os fragmentos do crânio de Luzia, o fóssil mais antigo da América do Sul, e o escaravelho, que ficava sobre o coração de uma das múmias egípcias. Agora é tempo de cuidar de tudo que sobreviveu ao fogo. Detalhes das paredes ganham réplicas que serão usadas na restauração do prédio. O museu já recebeu doações em dinheiro de quase 245 milhões de reais e também de novas coleções valiosas, entre elas antiguidades gregas e peças criadas por indígenas da Amazônia que foram levadas para a Europa há cerca de 100 anos. Foram parar em um museu da Áustria, que prometeu devolver os itens para o Brasil. Outros doadores particulares cederam uma coleção de moluscos, roupas de um pajé e até esta refresqueira, um presente de Napoleão III
para Dom Pedro II. A reabertura será em etapas. No ano que vem, o público só terá acesso aos jardins. O plano é reabrir todo o prédio até 2026, com cerca de 10 mil objetos expostos. Hoje foi lançada uma campanha internacional pedindo mais doações de acervos. A direção do museu se compromete a seguir as normas mais modernas de prevenção e combate a incêndios. Agora, 3 anos passados dessa tragédia, nós estamos entrando numa nova fase, a fase de lançar uma campanha aproveitando a declaração do bicentenário da independência para obter acervo a nível nacional e a nível internacional. E inclusive já temos algumas ofertas. Nós temos que fazer dessa casa a casa mais segura possível para abrigar as novas coleções. E olha só, nós vamos fazer. O projeto do Museu Nacional é um projeto vencedor. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional às 8h30, hora de Brasília. Boa noite e até amanhã.